O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao mês de outubro, um mês com certeza muito especial para todos nós brasileiros, porque é o mês dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Amanhã vamos iniciar a novena em seu louvor, e é mês também onde a Igreja nos convida a olharmos para aquilo que é a nossa vocação primordial, a missão. É mês missionário. Missão não é questão de escolha. Missão está na essência da Igreja. Por que a missão está na essência da Igreja, meu irmão e minha irmã? Basta olharmos para Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós podemos dizer com toda propriedade que Jesus Cristo era o grande missionário por excelência. Ele, a plena revelação de Deus a nós, homens, sempre mostrou-se aberto a outras pessoas, sempre caminhou para todos os lados, evangelizando com a palavra e com a vida. Jesus Cristo sempre acolheu, Jesus Cristo sempre mostrou novos caminhos. Jesus Cristo nunca foi fechado em si mesmo, mas sempre aberto às outras pessoas, aberto ao novo. Portanto, se Cristo é missão, se Cristo é o missionário por essência, por excelência, na essência da Igreja, o que está? A missão. Portanto, nós, quando fomos batizados, já recebemos esta grande incumbência de sermos homens e mulheres, discípulos e discípulas, verdadeiros missionários, a exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor. É sempre muito válido lembrar daquela frase do nosso saudoso pastor Dom José Mauro. Ficou muito pouco tempo em nossa diocese, mas no pouco tempo que ele ficou, ele marcou-nos com muitas e muitas palavras de vida e de salvação. Ele ia dizer assim, ele disse assim na verdade: ou a igreja é missionária, ou não é igreja de Cristo. Olha que interessante, uma frase parece muito simples, né? Mas profunda. Ou a igreja é missionária, ou seja, ou ela assume a missão, ou ela não é a igreja de Cristo. Não este Cristo do Evangelho, não aquele Cristo da cruz. Pode ser de outros Cristos que nós inventamos por aí afora, mas não deste que é realmente o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes também, como no mês vocacional, nós caímos no erro de acharmos que missão só é daqueles que vêm de fora para a nossa cidade. Não é só assim. Muitas vezes, quando falamos a palavra missão, o que nos vem inicialmente à cabeça? Os padres redentoristas ou outros padres religiosos que vêm para a nossa cidade e durante uma semana, durante um mês, fazem um belíssimo trabalho de evangelização na comunidade, com as crianças, com os jovens, batendo de porta em porta, mas depois vão embora e nós continuamos a nossa vida cotidiana. Não é bem assim. Há algum tempo atrás, em preparação para o centenário da nossa diocese, nós tivemos as chamadas Santas Missões Populares, e nos fazia compreender a missão de uma outra forma. Não apenas missão de pessoas vindo de fora,
mas nós mesmos, em nossas comunidades, assumindo a nossa vocação missionária. Nós mesmos, a partir de uma evangelização, a partir de um contato íntimo com Jesus, podemos também nos tornarmos missionários, evangelizadores, aqui mesmo, na nossa realidade. Meu amado irmão, minha amada irmã, às vezes nós não temos aquela vocação que é tão bonita e tão profunda, e temos muito na igreja. Devemos enaltecer estas vocações, de sair sim, batendo de porta em porta, de falar de Jesus Cristo, de falar a palavra de Deus, ou pregar a palavra de Deus. Às vezes temos dificuldade com relação a isso. Precisamos pedir ao Espírito Santo para nos inspirar mais, para nos dar mais discernimento e fazer a sua vontade em nós. Mas podemos ser missionários com a nossa vida, vivendo profundamente o Evangelho em nós, nos tornemos missionários aonde quer que nós estejamos. Aí agora eu convido vocês a olharem para Santa Teresinha do Menino Jesus. Não é à toa que ela está aqui no presbitério. Ontem foi o seu dia, né? O dia 1º de outubro já inaugura com a celebração da memória de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela é padroeira das missões. Mais interessante, padroeira das missões sem sequer ter saído do Carmelo. O mais interessante, padroeira das missões sem sequer ter saído do Carmelo. Por que então que ela é padroeira das missões? Porque ela descobriu o mais fundamental, que a vocação da nossa vida é o amor. E o combustível do missionário é o amor. Portanto, ela viveu na vida o Evangelho encarnado, mesmo estando enclausurada. O seu exemplo de vida, o seu testemunho de fé, de amor aos irmãos e a Deus, fez com que ela fosse considerada a padroeira das missões. Portanto, nós podemos ser missionários com a nossa vida, vivendo profundamente o Evangelho em nós, vivendo profundamente a palavra de Deus aonde quer que nós estejamos. Então que Santa Teresinha possa nos inspirar e durante este mês abrirmos o nosso coração a esse chamado que Deus cotidianamente nos faz, a sermos seus anunciadores, sermos seus missionários, tomando aí a nossa missão e dando continuidade à missão do próprio Cristo no mundo. A liturgia da palavra desse 27º domingo do tempo comum vem nos falar da importância da fé. A primeira proclamação, o profeta Abacuque, parece que escancara o coração e vai elevar ali, na sua dor, nas suas indagações, uma verdadeira oração a Deus. Meu Senhor, aonde Tu estás? Por que demoras tanto? Olha a realidade, olha o sofrimento, olha a dor, quanta violência, quanta morte. Por que tardas tanto, Senhor? Será que essa oração de Abacuque também não é muitas vezes a nossa oração? Diante da realidade que nós estamos envolvidos hoje no mundo, que não é diferente: violência, desigualdade, fome, miséria, perseguições, morte, todos os tipos de males. Às vezes nós também nos pegamos olhando para o alto dizendo: Senhor, aonde estás? Aonde estás? Mas, meu irmão, minha irmã, nós temos pressa às vezes. Nós queremos que as coisas aconteçam ao nosso tempo, mas as coisas não acontecem ao nosso tempo e nós sabemos disso. As coisas acontecem no tempo em que deve acontecer. O tempo de Deus é completamente diferente do tempo dos homens. O tempo de Deus é completamente diferente do nosso. Resta-nos apenas confiar e não esmorecer na fé. Por isso a primeira proclamação vai terminar dizendo, né? Tão bonito. Pega uma tabuinha, pega uma madeira e escreve, para que fique gravado e que você nunca esqueça. Pode ser que a seu tempo demore, mas Deus nunca se esquece do seu povo. No tempo certo, tudo acontecerá. Simplesmente confie. É claro que não foi com essas palavras, mas a mensagem é essa. Confie, no tempo certo,
Deus se manifestará e tudo será colocado no seu devido lugar. Portanto, repito e afirmo, meu irmão, minha irmã, resta-nos confiar livre e gratuitamente, porque Deus, nós sabemos, é amor. Deus é amor. E o combustível também da fé é a esperança e este mesmo amor. Então não criemos com Deus, não creiamos apenas porque Deus realiza aquilo que nós pedimos. Creiamos e confiamos porque Deus é Deus, porque Deus é nosso Pai, porque já nos deu muita prova do seu amor e não podemos exigir mais nada dele. Que as coisas aconteçam no tempo dele e não no nosso. Resta-nos perseverar na fé. O Evangelho é interessante também, parece um pouco estranho, soa-nos um pouco estranho esta mensagem, o que Jesus vai dizer hoje no Evangelho, nesta parábola. Os discípulos vão pedir: Senhor, aumenta a nossa fé. Mas por que os discípulos pedem isso? São Lucas está nos mostrando Jesus caminhando para Jerusalém. Os discípulos estão indo com ele, e nesta caminhada Jesus vai ensinando, Jesus vai falando muitas coisas. Falou de morte, falou de cruz, falou de sofrimento, falou de renúncia, falou que o Filho do Homem não tem nem sequer onde reclinar a cabeça. Tantas e tantas coisas Jesus ali falou. Parece um pouco difícil o segmento. Então os discípulos vão dizer: Senhor, aumenta-nos a fé. Aí Jesus responde: se vocês tivessem fé do tamanho de uma pequena semente de mostarda, ou seja, que é a semente menor que existe entre todas as hortaliças da terra, vocês pediriam a essa moreira que saísse dali e se plantasse no mar, e ela te atenderia. Jesus aqui não está dizendo de quantidade, mas sim de qualidade. Jesus está dizendo aqui também que a fé não pode ser dada, a fé é adquirida. A fé é adquirida por meio de uma vivência, de uma espiritualidade, de um desejo, de uma busca. Não depende de Jesus. Depende sim dos nossos esforços. Depende da caminhada que fazemos. Depende do quanto nós buscamos. Não é algo que temos lá igual uma receita de bolo. Olha, pega aqui, faz isso e pronto, acabou. Você vai ter uma fé maravilhosa. Nós temos caminhos. Temos ali alguns elementos que a igreja nos dá, que a palavra nos dá. Mas fé é você que busca. Fé é você que desenvolve dentro de si, a partir desse relacionamento com as pessoas e com o próprio Deus, que já demonstrou tanto amor. Meu amado irmão, minha amada irmã, não podemos criar ou ver em Deus também a imagem de um patrão que vai apenas nos conceder coisas boas a partir do nosso merecimento. E se Ele conceder coisas boas a partir do que nós fazemos, nós cremos e somos felizes. Senão nós nos revoltamos e lhe viramos as costas, tal qual empregado e patrão. Por isso que Jesus vai dizer nessa segunda parte, que nós não podemos ter com Deus uma relação de patrão e empregado, mas sim de filho para pai. Muda completamente essa dinâmica. Não podemos ter com Deus uma relação de patrão e empregado. Olha, eu faço as coisas boas, eu rezo, eu faço caridade, eu ajudo na igreja, então Deus tem que me pagar da mesma forma, com coisas boas, com coisas grandiosas, no meu tempo. Não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos ter uma relação de pai para filho, tal qual uma criança, né? Santa Teresinha também, vamos voltar a Santa Teresinha, porque ela nos legou a via, né? Aquele caminho de santidade, a infância espiritual, e ela nos lembrava o quê? Que nós precisamos sempre nos fazer pequenos, muito pequenos, tal qual uma criança no colo do pai, que confia sempre neste pai. E eu falava na missa de ontem também, na missa de Santa Teresinha, nós temos aqui várias crianças. Se o pai colocar uma delas ali pertinho de Nossa Senhora do Carmo e falar: filha, pula, ela vai pular. Por quê? Porque ela confia no seu pai.
Se um terceiro, uma outra pessoa de fora disser pula, ela não vai pular, ela não confia naquela pessoa, ela não conhece aquela pessoa. Então Santa Teresinha nos ensinava, nós precisamos, neste caminho da fé, de amadurecimento da fé, de uma espiritualidade maior, de santidade, de eternidade, nos colocar no colo de Deus, tal qual uma criança no colo do seu pai. Nos fazermos pequenos, para podermos então experimentar a grandeza, o amor tão pleno, fecundo e feliz que provém do nosso Pai. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus possa nos abençoar, nos proteger, que Santa Teresinha possa nos inspirar e que possamos aí viver uma fé cada vez mais consistente e madura. O combustível da fé, lembremos, é a esperança e o amor. Vivendo o amor, nós vamos com certeza nutrindo essa fé dentro do nosso coração. Não nos fechemos, não nos isolemos, não lamuriemos contra Deus, creiamos, porque simplesmente Deus é Pai e nos ama e já nos deu muitas provas desse amor. Simplesmente por isso, não precisamos de mais motivos para crer e para confiar plenamente que no tempo certo todas as coisas se transformarão a partir deste amor. Que assim seja. Amém. Amém.